Oi, galera, esse é o podcast Amigas da Maternidade e eu sou a Maiara, sou social media, tenho 25 anos, sou mãe da Catarina de 2 anos e da Marcela de 1 aninho. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos, sou artesã, empreendedora e fundadora do projeto Help Baby. Eu ainda não sou mãe, mas eu amo o assunto da maternidade, por isso que eu tô aqui. E no nosso podcast a gente traz profissionais e mães para conversar sobre a maternidade. Hoje é dia da gente trazer uma profissional e o assunto de hoje, gente, é incrível. A gente trouxe a Fernanda, que ela é professora de natação. Tudo bem, Fê? Tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho do meu conteúdo e agregando aí nos lares e nas casas das pessoas. Ai, a gente que agradece por ter aceito o nosso Sim. convite. Muito obrigada. Estou aqui para agregar agora com vocês. Fê, se apresenta um pouquinho, você trabalha como professora de natação há quanto tempo? Tudo bem, pessoal? Eu sou a Fernanda Beltramini. Eu trabalho na área da natação há 14 anos. Por incrível que pareça, meu primeiro trabalho foi como estagiária do polo aquático. Eu não fui professora de natação, mas a base do polo aquático é a natação. Aí sim, depois eu virei professora de polo aquático e então eu ingressei na natação. Eu comecei trabalhando na CPN, que é o Centro Paulista de Natação. Depois eu fui para uma grande academia. Lá eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro atendimento, meu primeiro aluno particular de natação foi lá em 2012. E depois disso eu trabalhei em mais duas escolas. Aí a partir de 2015 eu decidi dar uma reviravolta, seguir sozinha e somente com atendimento particular. E eu vou falar que foi a melhor decisão que eu pude ter feito na minha carreira. Foi bem gratificante. Nossa, demorou um pouco para você começar como particular, né? É que você foi pegando experiência, foi aos pouquinhos. Foi, porque eu me formei em 2009. E aí eu já fazia estágio dentro, né, do polo aquático. E em 2012 que eu comecei na CPN, eu entrei em 2010, né? Eu virei professora de polo aquático, mas ao mesmo tempo eu entrei na CPN. Então eu estava ali com os dois, mas aí eu larguei o polo aquático, que não era a minha praia, o meu negócio era natação mesmo. E aí eu comecei. Aí professora particular, meu primeiro aluno começou em 2012. E para eu virar só professora de natação particular foi a partir de 2015. Aí fazem 7 anos que eu estou só no atendimento particular. Ô, Fê, e você dá aula então só para criança, só para bebê, para adulto também? Como que funciona? No começo, lá, quando eu tive meu primeiro aluno, em 2012, eu dava aula para todas as idades. Mas eu fui afunilando, 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 e hoje em dia eu atendo de 0 a 4 anos. Eu tenho aluno na grade maior, mas os que chegam, os novos, são só até 4 anos. Acima de 4 anos eu não dou aula porque eu estou muito específica aí na área do bebê e da primeira infância, naqueles primeiros 1000 dias, para conseguir aí trazer todo o embasamento da natação na vida deles, ficar bem mais específico e não deixar é, áreas abertas, defasadas, né? Como lá atrás eu deixei, mas agora isso já foi cessado. Ah, aproveitando o gancho da sua resposta, a gente tem essa curiosidade, né? O pessoal fala que o bebê, quando é recém-nascido, se você jogar ele na piscina, ele vai nadar e tal. Isso é verdade ou é mito? Não é bem assim que funciona. Ó, depende. E eu vou explicar por quê. O bebê, quando ele nasce com muitos reflexos. Você que é mãe já deve ter presenciado algum desses reflexos aí na sua maternidade, né? Aham. E um deles é o bloqueio da glote, que é o bloqueio respiratório. Quando a criança ela toma vento forte no rosto ou espirra um pouquinho de água assim no rosto dela, ela para de respirar imediatamente, ativa esse reflexo. E isso acontece com a presença da água. Mas qual é o problema, né? Em tudo isso que as pessoas têm essa dúvida: joga ou não joga a criança? O bebê ele precisa ser estimulado para esse reflexo virar um hábito, virar algo voluntário na vida dele. Então, assim, para cada vez que ele esteja preparado para ser jogado na água, ele saber o que fazer. Então, não é pegar um bebê e jogar, tá tudo bem, não vai afogar. Pode acontecer sim um trauma muito grande na vida dele, por menor que ele seja. Eu não sei se vocês já viram vídeos por aí
de profissionais, professores de natação jogando as crianças. Vocês já chegaram a ver algum? Já, já. Esses vídeos, eles lançam, né, e o professor fica do lado e não faz nada, né? Você vê que o professor não faz nada, ele fica só movimentando a água para trazer o rosto da criança para respirar. Essa é uma técnica americana e ela já gerou até um movimento aqui chamado trauma free, porque ela já foi estudada e foi comprovada que ela traz inúmeros malefícios ao processo de desenvolvimento da criança e tornando um adulto por muitas vezes com depressão, com ansiedade, com falta de confiança. Imagina, lá quando ele precisava de todo esse suporte do adulto, o adulto tacou ele na água e não ajudou. E isso gera, né, memórias lá para a vida adulta. Mas aí eu sempre pergunto, quando alguém sempre me pergunta isso, né, me questiona se essa é uma forma correta de fazer ou não, eu sempre respondo e vou aqui abrir o jogo para vocês. Mas por que jogar uma criança na água, né, desta maneira brusca? É muito melhor você ensinar com amor, os benefícios são 1000 vezes melhor, as vantagens da natação, os estímulos são muito melhores quando você estuda, né, a criança e apresenta de uma forma amorosa e carinhosa essa piscina. Então, assim, se um bebê cair na água, né, voltando à sua dúvida anterior, um recém-nascido, se ele vai afogar ou não, se não tiver nenhum adulto por perto, provavelmente ele vai afogar. Basta alguns segundos aí para acontecer uma tragédia. Lembrando que o pulmão do bebê ainda está em desenvolvimento, né? Então, por mais que eles tenham um reflexo, eles ainda estão em desenvolvimento. Tanto que existem casos de bebês que se afogaram na banheira, porque a mãe, né, piscou e o bebê escorregou ali na banheira e se afogou. Então, é verdade. Né? Agora, você falando, a gente fica, faz sentido. Todo sentido. Tem que ter um adulto sempre por perto, sempre. Mas nem para ir pegar a toalha você pode. Vai com o bebê no colo. Sim. E, Fer, aproveitando também essa resposta, com qual idade deve se introduzir o bebê na natação? Pode ser desde cedinho? Você falou que você trabalha com 0 a 4 anos, mas com quantos meses começa? Qual a idade é melhor para começar? Pode começar antes, mas tipo, melhor começar só depois de tantos meses. Isso é uma dúvida muito comum entre todos os pais e responsáveis que vêm entrar em contato comigo. Eu sempre falo que os estímulos aquáticos, eles começam nos banhos. Lá na maternidade, naquele primeiro banho que dão lá na maternidade, às vezes os pais não optam, né, pelo banho da maternidade, eles são responsáveis pelos próximos meses e possivelmente pelos próximos anos. Por que eu tô falando isso? Às vezes lá na maternidade eles falam assim, você faz assim, né? Eles dão todo aí a mãe pode dizer, eles falam assim, limpa o rosto da criança com algodão, separa a cabeça do corpo, e aí você não sabe o que fazer depois e você permanece fazendo isso por 1, 2, 3 anos. E aí, quando você vê, o seu filho já não aceita mais lavar a cabeça e tudo mais, mas eu já falo disso. Então, deixa eu voltar aqui. Aí, a criança, ela não tem essa estimulação aquática nos primeiros meses de vida. Dificilmente, quando ela entrar numa piscina, ela vai sair mergulhando, por exemplo, né? Porque ela não sabe ali lidar com a água. E ela vai provavelmente também apresentar alguma limitação. Ela não vai gostar de água no rosto, como eu acabei de citar. Ela não se sente segura no ambiente de piscina. Ela não vai saber movimentar o braço, a perna, porque ela não sabe o que fazer. Aquela água está encostando nela. Ela acha que aquilo está bloqueando ela. Ela não entende que ela pode movimentar o braço e a perna dentro da água. E em relação à idade, não existe uma idade que você pode colocar o seu filho ou não colocar. O que existe são profissionais, tanto da medicina quanto da educação física, baseado nas suas experiências de vida, eles costumam autorizar os bebês para fazer aulas a partir dos 4 meses, a partir dos 6 meses do nascimento, cada um aí opta pela sua experiência. O que eu sempre ressalto, para prestar atenção no seu bebê em específico, se ele pode ir com 4 meses, às vezes ele está com 4 meses, ele está tendo resfriado atrás de resfriado, alguma coisa está errada na saúde dele, não vai colocar ele na natação, ele primeiro precisa estar bem de saúde. Se ele gosta da vivência aquática que ele está tendo, eu já recebi milhares de relatos de pais que colocam o filho na água, na aula de natação, e falam assim, mas ele só chora.
Aí eu falo assim, mas ele tá gostando, mas ele só chora. Eu falo, mas por que você tá levando? Ele só chora. Procura entender por que ele tá chorando, né? Tem algum motivo. A criança chora por algum motivo. E o Sim. principal é se a piscina está sendo bem tratada. A água está sendo bem tratada. Eu, professora de natação, na minha opinião, a partir dos 2 meses pode já frequentar as piscinas. Não tem problema. Se a manutenção da piscina estiver em dia. Aí, antes dos Sim. 2 meses, eu recomendo banheiras de alvenaria ou banheiras infláveis, que também é um ótimo ambiente para iniciar a prática. Ah, então, assim, Nossa, de que fato, legal. não existe colocar assim, uma idade de risco. Existem fatores, né? Igual você falou, a criança que fica doente muito tempo, várias vezes. Existem alguns fatores que são arriscados e que é melhor não colocar. É você conhecer o seu filho. Tem outras crianças que têm dermatite, problemas de pele, né? Tem outros, não só problemas respiratórios, que também pode acarretar nesse prolongamento aí, adiantar, né? Adiar, aliás, desculpa, adiar esse início. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que não importa se está começando com 3, 4, 5 ou 6 meses, o importante é estar começando e colocar em prática os ensinamentos da estimulação aquática. Você comentou sobre idade de risco, né? Eu falo que não tem idade de risco, mas tem pais e mães de risco que, por conta da sua má experiência com a água ou por ter passado por algum trauma na infância ou na adolescência, transmite tudo isso para o bebê e pronto, começa lá o trauma estabelecido, instalado lá desde o primeiro, segundo mês de vida. Eu confesso que eu morro de medo de nadar, de mergulhar, de qualquer coisa do tipo. Mas eu morro de vontade de colocar as meninas. Morro de vontade. Porque eu acho eu acho importante, eu acho muito legal. Eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Então, o medo é meu, não é delas, né? E Precisa ver como estão esses banhos, como estão esses banhos. Ai. E, e essa questão até do medo. Você já teve contato, experiência com criança que tinha realmente um medo, assim, medo mesmo da água, da piscina? Já, para te falar a verdade, esse é o meu público, assim, em geral, é crianças que chegam com medo e com trauma. E eu sempre investigo, né? Tudo que tá tentando aí limitar essa criança. Eu falo que os traumas precisam ser estudados mais a fundo. Toda vez que chega uma criança com medo ou com trauma, eu estudo e eu não admito a criança chegar com trauma e eu não descobrir em menos de um mês de onde está vindo isso. Para vocês terem uma ideia de como os nossos hábitos impactam na vida dos bebês, faz mais ou menos 2 meses, uma bisavó impactou na criança. Ela começou a dar Nossa. banho na criança, enxugando o rosto da criança, protegendo o rosto da criança ao máximo. E aí depois a mãe começou a ver que toda a adaptação que ela tinha feito anteriormente, ela tinha perdido, né? Mas aí só foi rápido reverter, porque ela teve, né, os ensinamentos da estimulação aquática, da vivência aquática na parte sensorial do rosto, foi fácil reverter. Mas acontece muito esses traumas e você sempre precisa achar a causa. Não adianta ficar, por exemplo, frequentando aula de natação. Aí você fala assim: meu filho tem trauma, ele vai frequentar aula de natação. E você não sabe qual é a causa. Se a causa está sendo nos banhos em casa, não adianta nada frequentar aula de natação. Você vai estar jogando seu dinheiro no lixo, né? Então, teve uma vez que isso daí, na verdade, acho que foi o start, assim, que eu comecei a perceber sobre os óculos de natação. A aluna, ela fazia aula toda, ela fazia tudo, mas ela entrava na piscina de óculos e saía de óculos. E aquilo me incomodava. Eu pedia para ela colocar o óculos na testa, fazer, não gosto, não gosto. Então, o que acontecia? Ela ficava a aula toda com o olho seco, né? Então, imagina uma criança que está fazendo aula de natação, tá treinando para um autossalvamento, para uma sobrevivência, para uma situação de perigo, onde ela precisa se salvar, né? Precisa Sim. ali, tá com a vida dela entre a vida e a morte, né? Tá com risco de vida, e ela precisa fazer alguma coisa. Só que todo o tempo que ela treinou na aula de natação, os olhos dela estavam secos.
Quando ela tá nessa situação, não dá tempo de colocar o óculos, não dá tempo de colocar boia, não dá tempo de colocar touca de natação, não dá tempo de colocar nada. Ela precisa ali rapidamente tomar uma decisão. E por muitas vezes eles não conseguem, porque o olho molhou. É incrível isso. Eu faço vários Nossa. testes, né? Essas crianças que vocês falaram que chegam em mim, eu faço vários. Os primeiros testes que eu faço é água no olho. É o primeiro de todos, para eu ver mais ou menos aonde que a criança tá. 90% não aceita água no olho. 90%. As Nossa. minhas filhas, quando a gente dá banho nelas, a hora que a água vai no olho, elas começam a chorar, começam a gritar, porque elas não. Elas meio que vão. Não é que elas se afogam, mas assim, a água começa a ir no olho, elas começam a ficar irritadas, começam a chorar e faz aquele, sabe, aquele show, aquele drama. Eu fico, Sei minha exatamente. filha, calma, passa a mãozinha no olho, aí a gente tira elas, porque eu não dou banho na banheira, eu dou banho no chuveiro direto. Aí a gente Sim. tira da água e aí seca. Às vezes eu até pego a toalha e seco o olho, depois eu volto elas pro banho e a gente vai fazendo assim. Mas elas se irritam muito quando a água vai no olho. Muito, muito, muito. A Marcelinha é muito mais que a Catarina ainda. Eu imagino. A Marcelinha é a mais velha? É a de 1 ano, a mais nova. É a mais nova? É. Entendi. Ó, eu vou falar aqui porque eu acho que muita gente que tá te ouvindo agora deve ter se encaixado exatamente no que você acabou de falar. Muita gente se identificou com o seu problema, porque, como eu falei, são 90% das crianças que chegam até mim são com esse relato que você acaba de falar. E eu, nas minhas aulas, além de dar as aulas, eu dou as lições de casa. E as lições de casa os pais fazem no banho. A primeira recomendação que eu dou é não secar esse rosto, né, com a toalha, nem passar a mão no olho, porque você vai acostumando aí esse olho com água. O que incomoda muito, mas muito mesmo as crianças, é aquele excesso de água que fica nos cílios, sabe? Fica pesando ali. É como. Sim. Você já colocou cílios postiços? Ai, Fio a fio? horrível. Essa sensação que a criança sente. Então, imagina como que ela se sente nessa. É como se a gente colocasse cílios neles. Eles vão querer passar a mão, eles vão querer esfregar, eles querem tirar aquela água dali. E a gente precisa ir treinando e aceitando e mostrando para eles que tá tudo bem. E que se você der mais umas piscadas, essa água escorre. E se você brincar um pouquinho mais, essa água vai escorrendo aos poucos. E esses cílios vão secando conforme vai piscando. É um trabalho de formiguinha. Mas a partir do momento que você começa, você tem uma evolução muito boa e gratificante em relação aos banhos com sufoco, né? Que eu falo que é um sufoco da lavar a cabeça da criança. Eu imagino que você passa por Aham. isso. Mas é exatamente isso mesmo. É a hora do banho. É um momento muito legal, elas brincam bastante, elas adoram brincar com água, a gente leva potinho, leva peixinho, elas brincam, mas a hora que começa a lavar a cabeça delas, aí começa a parte ruim do banho. E é a hora que Ó, acaba o banho, assim, e aí lava a cabeça e elas já querem sair porque elas já se irritaram, já ficaram tristes, a gente acaba ficando triste também, né, porque sente que a gente tá machucando elas, sei lá. sim, sim. Eu vou falar para vocês uma dica que vocês podem fazer, porque você falou que dá banho de chuveiro, né? Isso, da banho de chuveiro. Ó, uma informação valiosa, hein? Quem quiser pôr em prática depois me conta que eu quero saber se deu certo. Leva baldes. Se vocês não tiverem baldes pequenos, aqueles de praia, pode ser Tupperware, pode ser panela, o que você tiver que consiga acumular um pouco de água dentro. E aí você vai começar a bater nessa água e essa água vai espirrar de baixo para cima. Você começa a fazer essa adaptação sensorial dos olhos, elas começam a aceitar um pouquinho mais, mas ao invés de você ficar batendo a mão para elas não perceberem que você está fazendo isso, você pode pedir para jogar um brinquedinho. Esse brinquedinho, na hora que ele encostar nesse balde, ele mesmo vai espirrar água. Mas elas vão estar atentas ao brinquedo, elas não vão nem prestar atenção nessa água espirrando. Você faz isso uns 3 banhos seguidos, pronto, resolveu metade do problema. É muito, muito fácil de se resolver, mas é trabalhoso. Eu sei que dá trabalho. Ah, é legal. Vou começar a fazer e aí eu vou até fazer um post depois pra falar como é que foi. Muito bom, vou amar Nossa, ver. que legal. Nossa, dica bem legal mesmo. Tem bastante. Isso daí é uma das que resolve bastante também. E Fê,
Conta pra gente quais são as vantagens para natação de bebês e criança. Se são as mesmas ou se também, se for bebê, essas são as vantagens, se for criança, outras vantagens. As vantagens da natação para os bebês, elas são muitas, mas muitas mesmo. Eu vou citar algumas, eu tenho certeza que eu não vou citar todas, e as mais importantes, né, que eu consegui lembrar aqui. A primeira delas é a socialização. A maioria das aulas de bebês são em grupo, né? As academias, elas colocam, ou as aulas particulares também. Mesmo sendo uma aula particular, é de socialização, porque tem o fato da criança conhecer o professor, né? A minha presença, ela vem de fora, ela não está no convívio social ali, no dia a dia da criança, e começa aí a socialização. A maioria das vezes, nós, professores de natação, somos os primeiros professores, né, da infância da criança. É muito gostoso participar de tudo isso. A segunda vantagem é a adaptação ao meio líquido. Essa adaptação que pode ser feita no banho, como eu falei aqui para vocês. Quando ela não é feita no banho, ela é feita na piscina com um professor de natação. O desenvolvimento motor, o cognitivo, fortalece musculatura, melhora equilíbrio. É muito legal esse fato de fortalecer musculatura e melhorar equilíbrio. Por muitas vezes, alguns bebês andam pela primeira vez dentro da água. É muito gratificante ver a emoção do pai e da mãe presenciando isso. O Que bebê legal. andando na piscina ou às vezes na banheira, né? As banheiras de alvenaria também dá para fazer. Eles se sentem mais seguros e conseguem. E nas aulas de natação também tem música, a gente canta bastante com eles, para eles associarem movimento à música. Então trabalha a memória deles, estimula o apetite, porque eles se mexem pra caramba, melhora a qualidade do sono. Mas para mim, como professora de natação, o principal que eu mais vejo de vantagens em trabalhar com o público infantil, né? Fora a sobrevivência, autossalvamento, tudo que já está englobado e todo mundo conhece, é a melhora nos banhos. Por exemplo, que a Mai passa aí um sufoco com os babies. É o que eu mais escuto pai e mãe falar. Nossa, o sufoco de lavar a cabeça acabou. É muito gratificante. Nossa, você não sabe a diferença que está sendo nos banhos. E eu já tive a oportunidade de presenciar esses banhos lá atrás, em 2016, 2017, eu comecei a pedir para os pais para ir ver esses banhos, para ver o que acontecia. Porque eu não era mãe, né? Eu fui mãe em 2020. E eu falava, mas o que acontece que todo mundo fala que os banhos melhoraram, né? Eu não sabia o que era isso aí, esses banhos melhorarem. Eu escutava que os banhos melhoravam, mas eu não sabia a que ponto, até que eu pedi para assistir esses banhos e eu fiquei assim, um tanto quanto de olhos esbugalhados, vamos dizer. Porque era uma gritaria, mas uma gritaria, assim, eu não quero, tira essa água do meu rosto, eu quero a toalha. E eu falava, meu Deus, o que é isso? E aí eu comecei a ter um olhar muito diferente para as minhas aulas e foi exatamente quando eu comecei a tirar o óculos de natação das minhas aulas. É uma coisa que eu falo muito, né, na minha página, vocês também já devem ter ouvido, eu não recomendo a prática dos óculos de natação por crianças menores de 5 anos. Sim, sim. Quando eles se aproximam dos 5 anos, eu começo a entregar de volta esses óculos. Mas eu vou falar para vocês, a maioria não quer. Eles se acostumaram tanto sem óculos que eles entendem que o óculos atrapalha. Porque o óculos fica escorregando, a tira atrás escorrega no cabelo. E eles falam, não, eu não quero isso. Posso nadar sem óculos? Eu falo, pode, claro, fica sem óculos. É melhor Então, ainda. assim, eu sempre falo que a ideia dos óculos de natação ela é uma romantização muito forte, inserida há muitos anos pela sociedade. O Bento, meu filho, ganhou um óculos de natação. Sabe o que veio junto com o óculos de natação? Tenta adivinhar, gente. Ai, meu Deus. O quê? Um óculos. Ah, é aqueles Protetor que é de de pato. ouvido. Um Protetor de- eu protetor comprei. de ouvido. Olha, Letícia, eu comprei um Gente. protetor de ouvido
um óculos de natação e aquelas boias de braço. Porque a gente foi pra piscina, eu comprei tudo isso pra Catarina. Só não comprei um pé de pato porque não tinha. Foi Ai, tipo o Kiko, né? Isso, quase que eu falei pra ela, vai pra piscina, mas não se molha, igual a dona Florinda. é. É praticamente, né? Como que ela vai se molhar com tudo isso? Ai, É. meu Deus. Não, Então, aí a gente mas comprou só pra concluir, a gente comprou aquele colete, colete salva-vidas, né, e tal. de E espuma, aí né? chegou não, não é de espuma, ele é meio boia mesmo. Ele é de ar E mesmo, aí, tá? isso. E aí chegou uma hora, a gente na piscina e tal, e aí chegou uma hora que eu falei, falei pro Matheus, né, falei, vamos tirar um pouquinho, porque parece que ela não tá nem molhada. Porque realmente não, tira um pouco da vivência, assim, né? Eu percebi, Tira. sabe? Tira um pouco da graça de estar ali na piscina, de brincar, e ela ficou super bem depois que tirou. Que Aproveitou legal. bem mais. Parabéns, parabéns. Adoro relatos como esse, quando tiram as boias. Mas e o óculos e o protetor, eles ficaram aonde? Conta pra gente. O óculos a gente colocou, ela odiou, porque ela detesta qualquer coisa que fica grudando nela, ela mesma tirou. E aí a Tá gente não bom. insistiu, deixou ela sem o óculos. E aí as boias do braço, ela ficou um pouquinho só, mas a gente acabou tirando também. O que a gente coloca mais quando a gente sai mesmo é o colete, que a gente tem muito, muito medo dela, sei lá, afogar, escorregar, ou a gente, sei lá, virar pro lado e ela escorregar, então a gente costuma deixar ela com o colete. E aí tira um pouquinho pra ela brincar, depois volta e coloca de novo. Entendi. Eu vou aproveitar esse gancho antes de continuar falando dos óculos. Se algum dia a criança escorregar e ela afundar e você pegar essa criança, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Não aconteceu nada. Foi só um caldo que a criança tomou. Tira ela assim da piscina, mas nada de colocar pra cima. Não chacoalha a criança, bate nas costas. Não precisa fazer nada disso. A maioria das pessoas que fazem isso traumatiza a criança por essa reação, e não exatamente porque a criança Nossa, mergulhou ou escorregou da mão. A maioria é a reação. Imagina você com um adulto caindo numa piscina enorme, vindo uma outra pessoa te salvar e ficar te chacoalhando pra cima e batendo nas suas costas. Você vai ficar mega assustado com a situação. Você nunca mais vai querer entrar na piscina. Você vai falar, socorro, hoje eu quase morri, acho. A criança não estava entendendo o que estava acontecendo, até você bater o nossa, martelo e mostrar para ela que era uma situação de perigo, que não era, né? faz todo sentido mesmo. Eu nunca parei pra pensar nisso, que a criança se assusta mais com a nossa reação, né? Demais, demais da conta. E eu vejo muito comentário na internet hoje em dia, quando acontece essa cena, né, que eu acabei de descrever. Os comentários são assim: nossa, afogou a criança, nossa, quase afogou a criança. E assim, foi tipo um segundo. Ninguém se afoga com um segundo, nem 2 segundos, nem 3 segundos. Não é suficiente. Precisa ali ficar um pouco na água, precisa inalar essa água. A água precisa chegar até o seu pulmão, sabe? É um processo. É rápido, sim, é silencioso, sim, mas também não é em um segundo. Então é muito legal os pais ficarem alertas por isso. Se isso acontecer, tira d'água, tá tudo bem. Fala, oh, nossa, você mergulhou, agora você voltou. Quer ver o que você fez? E aí mergulha de volta e volta para ele ver como é que foi e ver que tá tudo bem, tá? É muito importante essa Uhum. calma nesse momento. Legal. E em relação aos óculos de natação, então, eu falo sempre que eles só servem, a única coisa que eles servem é para enxergar nítido. Eu não sei se vocês já abriram o olho embaixo da água, é embaçado. Não é nítido igual Sim, a um sim. óculos de natação, né? Agora Uhum. imagina uma criança que enxerga a água nítida. Ela vai querer só usar o óculos de natação, ela não vai querer enxergar embaçado. Sim. E eu comecei a retirar o óculos de natação das minhas aulas faz aproximadamente uns 3 anos. Porque eu prestei atenção nessa dependência que eles criavam, né? E até eles não queriam realizar, às vezes, nenhum exercício sem o óculos, como eu estava falando. Tem criança que entra na piscina com óculos, só tira o óculos quando sai, o olho tá seco. E eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, isso não tá certo, eu não tô treinando a adaptação sensorial do olho. Quando ela precisar se salvar, não vai rolar. Então eu comecei a mudar bastante, né?
E para mim, por exemplo, o pai que contrata o meu serviço, ele contrata para salvar, né, o filho dele numa situação de perigo. Ele não está contratando para saber nadar crawl, costas, peito e borboleta. Ele está contratando porque se um dia o filho dele for na casa de um amiguinho, tem piscina, ele cai, ele sobrevive. Um dia vai num passeio de escola, tem um lago, ele cai, ele sobrevive. Tem muitos pais que não colocam na natação porque falam, não, mas meu filho não tem contato com piscina. Meu filho não tem contato com água. Eu falo, como não? Ele não vai na casa do Aham. amigo? No shopping tem espelho d'água. No passeio de escola, sei lá, você não sabe onde seu filho vai no passeio de escola, né? A gente não tá por perto. E então eu acho que assim, quanto melhor, né, e maior esse resultado que a gente consegue entregar para os pais, maior vai ser essa vivência aquática da criança. O pai conseguindo levar o filho para uma praia, para um mar, para uma piscina, para uma cachoeira. Criança que entra numa piscina e sabe nadar, ela tem que saber fazer as mesmas coisas que ela faz nessa piscina no mar, na cachoeira, no lago, Sim. em todas. Uhum. O que acontece muito, as crianças viciadas em óculos, elas só nadam naquela piscina lá com um professor tal, por exemplo, eu, né, a tia Fê, só nada comigo e de óculos. Quando chega em outra piscina, eles não fazem nada, como se eles não fossem capazes de repetir tudo aquilo que eles fazem na outra piscina. Por muitas vezes isso é a responsabilidade do óculos, da falta de vivência sensorial, né, da adaptação dos olhos. Manter o olho molhado mesmo, aquilo que eu falei, dos cílios molhados, dos olhos molhados, sobrancelha carregada aqui de água, por aí. Sim, sim. É uma questão do óculos que eu fiquei curiosa, é porque eu também achei que o óculos também, lógico, para enxergar nítido, mas por causa do cloro da piscina. O cloro não faz mal pro olho? Ó, eu fui já conversar com médicos, oftalmologistas, e eles falaram para mim que para uma aula de natação e para o tempo que a gente fica na piscina, não faz mal. Se fizesse mal se a gente trabalhasse, sabe? 8 horas embaixo da água, né? Com o olho lá aberto e tudo Sim. mais. Eu já fiz o teste por muitas vezes em várias casas. Eu pego um balde de água e principalmente em prédio isso acontece. Eu pego um balde de água e abro o olho embaixo dessa água. Se vocês vissem a quantidade de cloro que tem na água que sai da torneira, é absurda, absurda. Arde muito Aham. mais o olho com a água da torneira e do chuveiro do que com a água da piscina. Eu acho que por conta das caixas d'água, de manter uma limpeza ali, porque é algo que ninguém tá muito perto vendo, né? A piscina tá ali aberta, tá todo mundo vendo. Se ela suja, fica turva, alguém já vem e cuida. Eu acredito que o excesso de cloro das caixas d'água são muito maiores por não ter alguém ali perto vendo. Então, vamos Uhum. jogar cloro e também a cloro que vem já pela sapé. Vocês já tiveram a oportunidade de abrir uma torneira e vocês enchem o copo e o copo fica Sim. branco? Da rua, a água da Já. rua É. que vem, Exatamente, nossa, branquinha. exatamente, Parece até que você exatamente. botou maisena na água, gente. E aí É você espera um bem. minuto, aí sim a água fica Sim, transparente, né? aí a água da. Pois é. Ai, Essa água aí sim, eu acho, não, isso é achismo mesmo, que faz mais mal do que a água da piscina e por isso usar ficar sem óculos. Eu trabalho sem óculos, numa boa. Os meus alunos todos vivenciam sem óculos, os bebês também, o meu filho Bento também. E tá todo mundo bem, todo mundo frequenta oftalmologista, os olhos estão todos bem, não tem doença, não tem infecção, alergia. O que pode acontecer, Letícia, é às vezes o olho ficar um pouco irritado, porque aí você não está uhum. acostumado, ou ficar irritado porque você já está há muitas horas dentro da piscina. Ah, sim. Os filhos da Mai, por exemplo, se a gente for fazer uma adaptação forçada, que não é humana isso, provavelmente vai ficar muito irritado, porque, como ela me falou, eles não gostam, então tem que ser devagar, tem que ser algo carinhoso, que não provoque essa irritação nos olhos deles. Mas a irritação de olho vermelho, ela acontece sim às vezes. E a questão do. Aproveitando aqui que a gente tá eliminando esses tabus, a questão do protetor de ouvido. Que como que é? O que acontece com o ouvido das crianças? Negócio de água no ouvido, até no banho mesmo. Nossa, eu lembro que quando a Catarina era bem bebezinha, quando eu dava na banheira ainda, depois eu parei de dar na banheira muito cedo.
Mas aí todo mundo falava, cuidado pra não entrar água no ouvido e tal, não sei o quê. E aí chorava, a menina chorava, ai, é dor de ouvido. Com certeza caiu água quando tava no banho. Como que é esse negócio do... Porque, gente, se você vai mergulhar, ué, o ouvido vai molhar? Como é que funciona isso? Ó, eu acho engraçado, porque as pessoas acham que, tipo, o ouvido é um caminho sem fim, né? Ele dá a volta no cérebro inteiro e volta. Aham. É super pequenininho, assim, mas é super pequenininho. Você logo alcança ali o tímpano, né? A região da membrana timpânica tá muito próximo aqui. Se você colocar uma haste flexível e sentir aquela dor, é porque você encostou lá na membrana. E não se deve fazer isso. Em relação aos ouvidos dos babies, das crianças, pode molhar sim, não tem problema nenhum. Toda água que entra, sai. O que pode acontecer é ter tipo uma curvinha a mais assim e a água ficar ali acumulada. Mas a água só vai ficar acumulada se você não fizer o cuidado pós-banho. Esse banho de chuveiro, de banheira, de mar, de piscina, de cachoeira. Entrou na água, brincou, molhou o ouvido, tem que secar depois. Eu não tenho nenhum caso de dor de ouvido, de otite, de pais que eu mergulho, porque eles fazem a secagem final. Tem pediatras que proíbem as hastes flexíveis. Eu sei, o pediatra do Bento proíbe, mas eu sempre usei. A do contra, né? Porque eu vou bem devagarzinho, né? Eu tenho uma habilidade muito, muito forte com os babies. Então, uma dica que eu dou, se você não tem coragem de usar as hastes flexíveis, faz uma pontinha com a própria toalha e coloca ali no ouvido, porque a própria toalha vai barrar e não vai deixar entrar lá para dentro. Sabe qual é o segredo para secar? Você deixar uns 3 segundos para dar tempo dessa água ser sugada. Às vezes as pessoas colocam e já tira. Imagina que você sim. tem uma água no chão, quando você vai secar, você não bota o pano e espera um pouco, Sim, Exatamente. né? sim. Pra Aham. absorver. Exatamente, você põe um papel, você espera um pouco, você não põe e tira, a água continua lá. Então, se tiver qualquer gotinha de água, você tem que esperar. Eu falo sempre para contar 1, 2, 3, aí tira. Se você conseguiu os hastes flexíveis, você pressionar para cima, contar 1, 2, 3 para direita, 1, 2, 3 para baixo e fazer tipo uma pipa, esqueci o nome desse desenho geométrico. E não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, vocês não entenderam, Aham. vocês Não, a falam. gente tá entendendo. E aí você consegue fazer essa água ser sugada. Quando você tem essa água sugada, a criança não vai ficar com dor, porque tá tudo bonitinho. Eu já entrou poucas vezes, foram poucas, água que eu não consegui tirar de jeito nenhum. E aí eu consegui tirar fazendo essa técnica de colocar a haste flexível e esperar um pouco, e aí eu tiro, você põe a mão assim na ponta da haste flexível e tá úmida. Se você põe e tira assim rápido, não suga, né? É super legal essa informação pro pessoal. Nossa, eu Sim, bem lembrei, legal. uma vez eu fui pra praia com uma amiga, antes de ter as meninas e tal. E aí, a gente, enfim, foi pro mar, saiu ela, ai, amiga, entrou água no meu ouvido. E ela virou a cabeça pro lado, assim, começou a pular. E ela ficou um tempão pulando. Eu falei, amiga, Ai, isso eu já fiz resolve? isso. Resolve, Aí resolve. ela, resolve, minha mãe falou que resolve. E ficou um tempão pulando, assim. Eu fiquei, gente, que Ai, na coisa minha mais vez feia. resolveu. A água parece que saiu até quentinha, assim. Sai quente, Você ficou muito tempo, sai quente. Três coisas, né? Essa daí é uma, do pular. A segunda é você deitar em 45 graus numa almofada. Se você esperar um tempinho lá, ela também sai. Se você deitar bem paralelo, assim, com o chão, não sai, sabe? Você tem que dar uma levantadinha, assim, 45 graus. E o outro, imagina que você tem uma franja gigante. Você joga essa franja para o lado que não tá o ouvido com água, né? Por exemplo, o meu ouvido esquerdo que tá com água. Eu jogo essa franja, franja imaginária, hein, gente? Joga essa franja pro lado direito, e aí você tem que jogar essa franja pro lado esquerdo, sabe? Com a força da cabeça. Na hora que você faz esse tranco pro lado esquerdo, a água sai. Esse daí também costuma funcionar. Nossa, que legal. São técnicas. O que não Fica a dica. funciona, o que não funciona é muito legal de eu falar. Cuspidas fortes e aqueles esguichos, arminhas de água, quando eles entram no ouvido. Sabe quando as pessoas ficam brincando de cuspir, aquela coisa que criança adora? Essas cuspidas Sim. fortes, esses esguichos de águas e arminhas, eles entram com muita força, eles machucam a região da membrana ali no tímpano e vai ficar dolorido. Você pode tirar a água que for, você pode secar o que for, vai ficar dolorido. Aproximadamente por uma semana. Nossa. Nossa.
Mas é Eu mais não pela gosto questão dessas da força, né? brincadeiras. Exatamente. Eu não... E cachoeira também acontece. Às vezes a pessoa entra na cachoeira e dá uma inclinada assim na cabeça para poder receber a água aqui nas costas, sabe? E aí entra água no ouvido e a força da cachoeira também machuca. Ai, que E aí é dor. uma semana para passar a dor, mas passa. Ô Fê, e nas suas aulas, como é que funciona a parte dos pais? Porque assim, eu já vi aulas de natação que os pais entram na piscina com os bebês, que geralmente é mais de um bebê, mais nas escolinhas assim, né? Como é que funciona? Os Uhum. pais participam, eles vão junto, eles entram na água, ou eles ficam esperando, ou eles nem vão. Como que é a sua vivência com os pais, assim? Eles são medrosos e falam, não, coloca o óculos na minha criança, pelo amor de Deus. Não, do óculos todo mundo aceita bem. Eu tenho uma didática muito boa, né? O meu programa eles entendem e eles vivenciam isso do óculos bastante. Eles mesmo nem compram. Eu nem falo para comprar. Tem alguns que já chegam. Eu falo, tudo bem, deixa aí. Eu falo que o óculos vai assistir aula de natação. Eu faço os enfeites, coloco o óculos dentro de um balde, faz uma cara lá e tá tudo certo. Mas em questão na relação dos pais nas aulas é muito variado, e isso também depende muito da idade, né? Mas costuma até uns 3 anos ainda ter uma presença de pai aí mais forte. Depois já vai soltando um pouco. Tem aulas que os pais ficam sentados no próprio ambiente da piscina, mas não entram, né, dentro da água. Outros momentos eles entram dentro da piscina. Outros momentos eles ficam metade da aula fora, outra metade entra. Às vezes a criança que pede, às vezes o pai que não aguenta ficar do lado de fora. E tem aqueles pais que também optam por ficar afastados por conta do comportamento da criança. Tem criança que o pai, ela quer ficar agarrada no pai, ela não quer fazer nada, e o pai percebe aquilo, e eu sempre respeito a opinião do pai. O pai fala, o que você acha de eu sair? Eu falo, fica à vontade, se você quiser sair, fica olhando. E as piscinas costumam ser um aquário, né? Então dá para o pai ver a criança de qualquer canto. Os vidros, é tudo com vidro. Então, em algum canto, o pai consegue ver. Eu falo, se você quiser ficar longe, tudo bem, não tem problema. Não interfere em nada o pai estar na aula ou não estar, no aprendizado da criança. Se o pai quiser estar, eu respeito. Se o pai não quiser estar, tudo bem também. Não vai ter problema na evolução da criança. Eu falo que o mais importante de tudo é a frequência e as lições de casa. A frequência da criança nas minhas aulas e as lições de casa que eu passo praticamente toda semana para os pais ou descerem na piscina e fazer, depende da criança, ou fazer nos banhos. Tem criança que precisa dessa lição de casa nos banhos, tem criança que precisa na piscina. A minha aula tem uma duração de 1 hora, então, e uma vez por semana. A criança que falta nessa aula, ela tem aula só daqui 15 dias. E aí eu peço para os pais não faltarem, para ter aí uma frequência boa, né, de desenvolvimento também da criança. Mas eu não sei vocês agora, quando escutaram que a minha aula tem 1 hora só e uma vez na semana, os pais falam assim: nossa, mas 1 hora, né? 1 hora é muito. Aí eu falo Sim, assim. eu pensei. Você pensou, né? Aí eu falo assim: você vai ver que 1 hora é pouco. Eu só falo isso. Aí depois da primeira aula, termina a aula, eu viro para ele e falo assim: 1 hora é muito? Aí eles saem dando risada. Eles sempre, não, é pouco, podia ser mais. E eles gostam daquilo. Eles veem que aula de natação, quando a gente está ensinando as crianças, é diferente de treinar o crawl, costas, o peito e o borboleta. Eles têm um universo para aprender ali. E eu ensino muito brincando. E imagina que criança que não gosta de brincar. A criança não quer parar nunca de brincar. Sim. E se você está ensinando brincando, você consegue ensinar por horas ali. Muitos exercícios, muitos ensinamentos para eles. É uma vivência muito boa. E o meu método, né, o meu programa Primeiras Gotas, eu coloquei o nome Primeiras Gotas porque ele é totalmente voltado para essa primeira infância, para essa primeira vivência aquática, que é lá do bebê, desde a maternidade até os 4 anos de vida. Então, fica bem completinho. Os pais
Às vezes, por exemplo, eles fazem aula de natação, eles começam com, sei lá, 6 meses, 7 meses, e a criança tem 4 anos e o pai continua dentro da água. Porque ele gosta tanto de participar da aula, ele vê a evolução, ele quer fazer junto, e Aham. é muito gostoso. E tem pais que não querem, não, tudo bem, o filho, e tá tudo bem, sabe? Eu não comparo as crianças, não comparo ninguém, eu enxergo cada aluno como único, e eu tenho que desenvolver ele no meio dele, nas condições que ele me apresenta. E isso que eu acho que faz parte, respeitar a individualidade de cada aluno. Então, não levem como via de regra que tem que ser uma aula de bebê com pai, uma aula sem pai. Uhum. Eu tenho uma aula de bebê hoje em dia, é uma turminha de bebê, tem 3 bebês. E as mães não entram na água. Eu dou aula sozinha para os 3. É muito legal de Nossa! ver. É muito. Eu monto meu mesão lá, minha mesa grande, e as crianças vão evoluindo, as mães ficam do lado de fora vendo. Às vezes acontece assim, a criança chama a mãe quer, a criança quer a mãe, quer um abraço, criança é imprevisível. Mas eles curtem pra caramba a aula, os exercícios, evoluem a cada dia, é muito gratificante. Ô Fê, e você dá aula, você tem um espaço que você dá aula ou você vai na casa desses bebês, dessas crianças? Ou os dois? Eu vou na casa das pessoas. Sabe como funciona aqui? Tem os condomínios onde eu moro, e dentro dos condomínios eles têm piscina aquecida. E nessa piscina aquecida ela varia mais ou menos de 32 a 34 graus. Tem piscina que é 31, tem 32, 33, 34. Depende do condomínio. E depende do dia também. Às vezes, quando tá muito quente, o aquecimento dá uma turbinada e esquenta mais ainda a piscina. E eu vou na casa, a pessoa me chama, eu me desloco até a casa dela, eu levo o meu parque de diversões no meu porta-mala, chego lá, descarrego na piscina e começa a diversão. Ai, gente, que legal. Nossa, já Nossa, pensou, muito Letícia? legal. Você tem um bebezinho e a professora vai na casa, você não precisa nem sair. Só Tudo. descer o elevador. Eu amei. Tem casas também aqui tem casas que tem piscina, algumas têm coberta, mas são a minoria. A maioria é aberta e aquecida. Aí eu também dou aula para eles. O problema é dias de chuva, que a aula precisa ser interrompida. Até semana passada Ah, eu aconteceu isso. Eu vi no seu stories. publiquei no Instagram. Aí não tava como. Tava chovendo até, a gente foi assim, mas aí deu o primeiro relâmpago, eu pulo fora da piscina, não fico dentro da água com relâmpago. Não recomendo ninguém ficar dentro de água nenhuma com relâmpago. É Piscinas perigoso. descobertas. As cobertas não tem problema, porque os Ai, condomínios têm para-raio e tudo, né? Mas as descobertas tem que tomar atenção. sim. Fer, eu fiquei curiosa com uma coisa. Os bebês, a gente tá falando de natação, lógico que eles nadam, mas eles mergulham, tipo, seguram a respiração e mergulham embaixo da água? Exatamente. Lembra do reflexo que eu falei Sim. do bloqueio da glote? Eles Uhum. fazem isso, eles prendem, chama apneia. Eles prendem Ah, essa respiração e vão. Quando você vai mergulhar um bebê, você faz uma inclinação com ele, só de você fazer essa inclinação, ele já percebe que você vai mergulhar. Quando ele frequenta uma aula de natação, ou ele é instruído por algum profissional que está ensinando o pai, né? Que eu também faço esse atendimento à distância, eles já sabem Sim. que só de inclinar, eles já bloqueiam, já fecham o olho e bora mergulhar. E aí você cada vez vai aumentando essa distância para eles cada vez conseguirem ficar mais tempo embaixo da água e entenderem que dá também para se deslocar. Tem muitos pais, foi muito importante a sua pergunta, que tem muitos pais que decide fazer o primeiro mergulho da criança, né? Ele acha que ele é o professor da natação e ele decide. E eu falo que eles mergulham igual pensando. pano de chão. Eles pegam a criança, Ai, enfia na água e puxa, né? É Eu bem falo, assim gente, mesmo. pelo amor de Deus, não faça isso. e vai entrar água no nariz, né? Se for de cima pra baixo, assim. Exatamente, você faz a respiração negativa, não tem como. E aí a criança vai odiar fazer isso. Eu falo, Hum. não façam mergulhos de pano de chão, deslizem a criança na água para frente, sempre para frente. Mergulho de pano de E chão é ótimo. quando vocês veem, vocês vão lembrar de mim. Quando vocês veem esse mergulho, você Aham. vai falar, nossa, igualzinho o pano de chão. Ai, gente. Ô, Fê, e aproveitar essa pergunta da Letícia. Já aconteceu de algum bebê se afogar em mergulho Ó, ou nas aulas, assim?
Comigo nunca aconteceu. Eles engasgam, sim, engasgo é comum, mas eu falo que engasgos não são normais, eles são comuns. Por que que eles são comuns? Uhum. Eles acontecem porque a criança às vezes não tem essa vivência aquática, não tem essa adaptação aí que deveria ter acontecido desde os primeiros meses. E quando ela encosta, tem criança que encosta, assim, sabe? Como se você tivesse um spray, você desse esse spray no rosto da criança, ela engasga. Só o fato dela sentir água no rosto dela, ela engasga. E esses engasgos, assim, eles acontecem nas aulas de natação, eles acontecem com os pais em casa tomando banho, eles acontecem mamando, tomando água. Então, assim, eu sempre tranquilizo os pais por esse lado. É muito importante você deixar a criança tossir sem ficar chacoalhando a criança, sem ficar batendo nas costas, virar de ponta cabeça, nada disso. Deixa a criança tossir que daqui a pouquinho. Essas coisas de engasgar que a gente bate nas costas, isso resolve? Eu acho tão Não, só bobo ficar batendo atrapalha. nas costas da criança. Só atrapalha. O meu Ai, professor não, da vou falar isso pro faculdade meu marido. pode parar. Imagina você engasgado e alguém batendo nas suas costas. Você quer dar um soco na pessoa, você fala, Horrível. para Tá de bater nas doido. minhas costas, né? E as crianças são indefesas e a gente faz as coisas achando que tá ajudando, né? Não estamos ajudando, não batam nas coisas, deixa eles tossirem direitinho ali, fiquem calmos. O que acontece muito também é a gente fazer assim, sabe? Com a nossa Aham. própria voz. Isso também assusta eles. Imagina que eles estão tentando se desengasgar e a gente está dando vários estímulos com a mão, visual, auditivo, e eles não estão entendendo nada. Eles estão vendo você desesperado, eles estão desesperados. Então, assim, deixa tossir. Enquanto tá tossindo, tá tudo bem. O meu professor da faculdade falava isso. Enquanto tá tossindo, tá tudo bem. Deixa tossir. Sim. O bombeiro Cossotti, ele era nosso professor de primeiros socorros. E o problema é que parou de tossir, a criança tá sem reação, tá ficando roxa, aí você precisa agir. Mas isso é Ah, muito, sim. muito, muito raro. Que Deixa aí tossir que tá tudo entalou, bem. né? Porque É, se engasgou e tá tossindo é porque tá respirando, né? exatamente, exatamente. Então, assim, na minha aula nunca aconteceu nenhum afogamento de criança desmaiar, alguma coisa assim. Já aconteceu de eu sair, assim, nadando. Meu ouvido é muito, muito apurado na água. Qualquer pingo de água eu escuto, porque o afogamento ele é silencioso, ele não tem nada a ver com isso que mostram nos filmes, a pessoa se debatendo. Não existe isso, gente, não existe. O afogamento é silencioso. A pessoa cai na água, ela fica submersa, ela não se mexe e fica esperando alguém ali salvar. Então, assim, Ai, um gente. pingo de água que cai, às vezes eu tô dando aula, eu olho, porque eu falo, meu, deve ser uma criança que caiu, sei lá. Então já aconteceu de eu salvar um gatinho. É, eu escutei Nossa! um barulho, era um baby, um gatinho baby. Eu Oh, escutei meu um barulho, eu Deus! falei assim, nossa, mas tem alguma coisa aqui nessa piscina. E eu olhava para um lado, olhava para o outro. Eu falava, meu Deus, tem alguma coisa nessa piscina. E eu procurando pessoas, né? Porque é normal você procurar pessoas. Aham. Sim. E aí eu vi a água se mexendo e fui lá na direção, era o gatinho. Coitado do gato, acho que nunca mais na vida Tadinho! ele entrou numa piscina. E eu não conseguia Perdeu a pegar ele e salvação ele de vida. fugia de mim, imagina a cena. Oh, E, gente! mas é isso, não, nunca aconteceu comigo, acho muito difícil. Já ouvi muitos relatos, sim. Já, assim, são muito abafados os casos de afogamento quando acontecem, principalmente com crianças, né? Os casos que aparecem pra gente é tipo em lugares públicos, num lago, numa praia, porque assim, afogamentos acontecem a todo instante, a todo momento, nas residências. Como sou professora de natação, acabo sabendo mais, as pessoas me contam mais. Acontece em escolas de natação, com pouca frequência, mas acontecem. Não deveriam acontecer nunca, né? Se a escola de natação tá ensinando a nadar, tá? Sim. Não deveria acontecer Hum. nunca. É algo assim que eu não aceito isso. E, e uma dica, né, que eu dou, uma informação que eu dou para todos vocês, quando vocês matriculam um filho na natação, vocês têm que ser, sim, questionadores quanto ao aprendizado, quanto à limpeza. Você está vendo lá seu filho com 2 anos, um professor, 10 alunos lá. Não é legal isso, gente. A Você conta está não bate, colocando. né? Não bate, não bate. Então, assim, eu trabalho hoje em dia no particular, é eu mais um aluno só. É,
Tem aulas que são 2 alunos, o máximo que eu atendo é 3 e acabou. Não aceito mais que 3. Se for 4, 5, 6, abre outra turma. Então, mas muito mais alunos particulares que eu dou, né? A aula individual. E isso não acontece. Esses acidentes que você está se referindo de afogamento acontecem com grandes turmas, volumes de turma. Tem um colégio que aconteceu isso há muito tempo atrás. E eles também não divulgaram, um colégio com um nome aí que todo mundo conhece, mas não preciso citar. Tinha aula de natação na grade do colégio. E eles levaram a turma inteira para nadar, voltaram para a sala. Quando chegaram na sala, foram contar as crianças lá, sei lá, eram 30 crianças. Aí deu 29. Falou, ué, 29? Meu Quando Deus. voltaram, a criança estava boiando lá na piscina. Ninguém viu. Ele tinha pulado a cerca e ninguém viu. Eu vejo Gente. algumas coisas, depois que eu passei a seguir você no Instagram, até que a gente começa a curtir, aí começa a aparecer mais pra gente, né? Mas aí eu comecei, Exatamente. você vai postando, que eu acho muito legal, você coloca lá nos stories alguns afogamentos que acontecem, e tem muito afogamento que acontece. É isso mesmo que você falou, que não é igual aos filmes. Acontecem dentro de casa, e eu vi um que você postou até esses dias, que tá a família toda, assim, bom, acredito que seja a mãe e o pai, uma criança, duas crianças, uma se afoga, a outra fica assim em choque olhando Olhando. até que vai chamar a mãe ou chamar o pai. Mas assim, você vê no vídeo que tá tudo em silêncio, a criança não tá se mexendo, ela tá dentro d'água, ela não se mexe. Então, Não, assim, não tem um barulho. então o legal da natação, porque muita gente, quando a gente fala de natação, às vezes a primeira coisa que vem na cabeça quando pensa em colocar a criança na natação é a brincadeira. É a criança brincar, é a criança, eu vou colocar ele na natação para aprender a brincar, para aprender a nadar, para quando a gente passear, brincar com os priminhos e tal. Mas acaba nem pensando na parte do afogamento, na parte de se salvar, da criança poder se salvar. Eu vejo que você coloca bastante vídeos ali sobre a criança que está andando na borda da piscina, escorrega e cai, e o quanto é importante esse negócio da borda, a criança alcança a borda da piscina. E às vezes a gente pensa, igual você falou, os pais pensam em não colocar numa aula de natação, justamente por isso. Eu não tenho piscina em casa, eu não vou para lugar que tem piscina, então eu não preciso colocar. Não é bem por aí. É Exatamente. mais sobre. Quando a gente fala de aula de natação, a gente está falando mais sobre. Como é que fala, gente? É o Sobre isso, autossalvamento, né? autossalvamento do que sobre brincadeira. A brincadeira ela é um plus. Mas a gente tá falando mais sobre a Sim, vida da pessoa, né? A vida da criança ali. exatamente. Eu vou abrir um gancho, já que você falou da borda da piscina. Nas minhas aulas é obrigatório, obrigatório, todas as aulas, todas as crianças saem e entram pela borda da piscina. Tem pai e mãe que fala, não, mas tem escada, né, para ensinar a entrar e sair pela escada. Aí eu Uhum. sempre falo, eu falo assim, ó, depois ela aprende a entrar e sair pela escada, é pela borda aqui, ó, porque ela vai cair numa piscina que não tem escada, não tem, ela pode cair num tanque, né, um É, quadrado ali, não tem escada, ela precisa saber sair da piscina. E é muito difícil sair da piscina porque eles não alcançam o pé no chão para dar um apoio. É força sim. de braço, força de abdômen, né? E, Uhum. e eles precisam depois conseguir alcançar o joelho, assim, na borda, em cima. E esses vídeos que você está citando, se essas crianças tivessem feito uma aula de natação, vivenciando borda de piscina, elas teriam se salvado. Uma Ah, aula de natação. É pouca coisa para uma tragédia imensa. é. Deixa eu falar Ai, uma coisa aqui que é interessante, que é um assunto que aham. todo mundo gosta, que é Sim. das fraldas. Todo mundo me pergunta Legal. das fraldas de Ai, natação. Legal. Eu vou falar como que foi a minha trajetória, o que eu fazia e o que eu faço agora, tá? Antigamente eu conheci, que eu sabia que tinha, né, fralda de piscina e falava para as mães para vir com fralda de piscina, porque muitas mães vêm com a fralda normal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de mergulhar aquela fralda na piscina. Ela Gente, Eu o já. ele fica muito grande, limita muito a criança. Então, E pior, eu é, fiz isso, só pra. Eu fiz isso com a Catarina, coloquei ela mas foi numa piscininha em casa mesmo, aquelas pequenininhas. Deixei ela brincando e tal, e aí com a fralda. A fralda estourou,
encheu de gel de fralda na piscina. Eu nunca tinha visto assim. Nossa. Ficou um cocô, tive que jogar água tudo fora. Enfim, continua. Nossa, imagina a meleca que foi. Então eu falava, né, para usar. Aí, num belo dia, eu descobri que essas fraldas só servem para cocô, não serve para xixi. Se essa criança estiver fora da piscina com essa fralda e ela fizer xixi, vaza. Porque ela não tem essa espuma da outra fralda que absorve o xixi. Se ela tivesse, ela ia ficar enorme de grande ali dentro da água e não ia fazer sentido ela ser uma fralda para piscina. Quando eu descobri isso, alguns pais também, eu conversei com alguns pais, eu falei que só servia para cocô, e eles começaram a reutilizar essa fralda, 1, 2 vezes. Eu falava, então vou pôr para secar e usa de novo, porque é uma fralda cara em relação a outra fralda, né? A fralda comum. Sim. Uhum. E eles começaram a reutilizar, e eu dava essa dica para outros pais, quando eles me perguntavam, eu falava assim, tem alguns pais que reutilizam, sim, eles reutilizam até umas 2 vezes, 3 vezes, colocam para secar no sol. Só que com a experiência, imagina, eu atendendo um público muito grande, começou a ter casos de dermatite na região íntima das crianças. Então, os pais pararam de reutilizar essas fraldas e começaram só a utilizar uma vez. Uma vez descartou, porque os pediatras falaram que dava proliferação de bactérias, então era melhor descartar. Tá bom. Sim. Mesmo assim, gente, mesmo usando uma vez, continuaram os casos de dermatite. Então, o que eu recomendo hoje em dia? Eu falo para o pai, você sabe o horário que o seu filho vai fazer cocô? Aí ele fala assim, sei, ele já fez. Eu falo, então não precisa de fralda. A fralda é para o cocô. Se ele já fez e não vai fazer, então não precisa. Quando você não tem a certeza, por exemplo, a aluna de hoje que ela fez aula, ela estava com essa dúvida. Ela falou assim: eu põe ou não põe? Eu falei, já fez cocô? Ela falou, não. Eu falei, então põe. Põe, senão a tragédia é grande. E aí ela acabou colocando. Então eu dou essa dica para as fraldas. Uma fralda que é muito, muito, muito melhor do que essa que eu tô falando, né? Que são as descartáveis de piscina, é aquelas. Me fugiu a palavra agora. Aquelas sustentáveis, esqueci, a outra palavra que utiliza. É as de pano mesmo? Isso, é as de pano. As fraldas sustentáveis. Tem um nome, me fugiu o nome Tem. agora aqui. Essas de Ecológica, né? ecológicas, isso. Eu tava com biológicas na Isso. cabeça. Obrigada. Essas fraldas ecológicas, elas são muito boas. Dessas daí eu nunca ouvi falar sobre dermatite, porque como ela dá para lavar como uma roupa normal, então eles lavam, deixa de molho, cuida tudo bonitinho, põe para secar no sol. Essas daí eu nunca ouvi dermatite. E a dermatite é feia, viu, gente? Eu aviso porque o negócio é feio. Então, tomem cuidado com as fraldas que vocês vão utilizar de piscina. Piscina, água, fungo, bactéria, tá tudo junto. Igual os brinquedos. Vocês já tiveram brinquedos dentro do banho que ficam pretos? Sim. Fica Pois é. Eu podre, tirei gente. depois que eu vi alguns relatos aí nos Instagrams da vida. Eu dou brinquedo para as meninas, mas não dou aqueles de borracha mais. Eu dou aqueles de É plástico normal que não isso. tem como entrar água dentro, sabe? Isso mesmo. Eu falo sempre para vocês optarem por brinquedos que não vão mofar tanto quanto aqueles que ficam tudo preto. E mofa mesmo. Uma das coisas que eu falo é para lavar, mas você tem que fazer uma bela de uma lavagem, não é dar uma lavadinha, acho que está limpo. Você tem que lavar tanto por dentro quanto por fora. Para lavar por dentro, você precisa colocar esse brinquedo na água lá, com água sanitária, cloro, seja lá qual produto que você usa, encher esse brinquedo com essa água, apertando, e depois deixar lá 24 horas ele de molho. É bem trabalhoso. Então eu falo para, igual você falou, pega de plástico, Muito mais EVA, sei lá, fácil. outros. Aqueles livrinhos são legais também, que são fáceis de lavar. Ah, sei. É melhor. É melhor do que aqueles que entram, aqueles de borracha que entra água. Eu acho que todo mundo. Não sei se tem alguém ainda que usa esses brinquedos, porque é tanto alerta que já apareceu até na televisão, já mostraram esses alertas, né? Sim, que Sim, Mas tem eles sempre tem, bastante. cortam o né? brinquedo no meio e tá todo podre. Ah, Sim, sim. credo, horrível. É isso daí. Eu tenho esses brinquedos, mas eu faço a higienização correta deles. E eu consigo ver contra o sol. Se vocês colocarem assim contra o sol, dá para ver as manchas do lado de dentro. E quando eu Ah, vejo que eu fiz a higienização e continuou com a mancha, eu descarto. Aí já não uso mais. Então, estou sempre trocando esses brinquedos. Porque tem brinquedos que legal. são fáceis de limpar e tem uns que não são fáceis. E
descartem. Não fiquem com isso, porque é tudo ali fungo. Não coloquem isso Aham. com o filho de vocês. Ah, sim. E, Fer, eu pensei numa coisa aqui que me veio na cabeça agora. Voltando lá pro afogamento, uma vez eu vi um vídeo que era uma menininha, ela tava sozinha na piscina com aquele coletinho, igual a Mai falou. Era um coletinho e boia no braço, assim. E aí, todo mundo saiu do lugar onde a menininha tava. Era uma piscina de plástico, mas aquelas bem grandonas. Tá? E aí, todo mundo saiu, a menininha fez alguma coisa que ela simplesmente capotou e ficou com as pernas pra cima e a cabeça pra baixo. E ficou se Judiação. afogando mesmo com o colete. Eu Mesmo com fiquei, colete. gente do céu. E ainda ela Isso não conseguia acontece muito, voltar. acontece muito com aquelas boias redondas, eu já vi De bastante vídeo. cadeirinha. É, É, essas as boias de cadeirinhas eu vi cadeirinha. bastante. É, as boias eu só recomendo com a supervisão de um adulto, mas a maioria dos adultos colocam boia simplesmente para não supervisionar as crianças. Falar, tá de boia, assim eu posso ficar mais tranquilo. Não, é aí que você tem que levantar suas antenas. É, né, com as boias que acontecem os acidentes. Eu não sei se vocês se lembram, eu não lembro se foi no começo da pandemia, eu acho que foi no começo da pandemia, aquela menina, ela deveria ter uns 3 anos, 3 a 4 anos, e ela foi lá na Grécia. Ela estava numa boia de unicórnio e a boia pegou correnteza na água e levou ela para o fundo do mar. E quem achou ela foi um navio de petróleo. Vocês Nossa, chegaram a ver isso? não Não. vi. O cara, Meu quando pegou Deus. essa menina lá em alto mar, tipo, lá longe, a família já estava desesperada, ninguém conseguia ir atrás, porque o mar estava bravo, a menina agarrada naquele unicórnio que ninguém tirava ela. E assim, para mim foi providência divina isso, porque qualquer outro peixe poderia ter Sim, furado a boia dela, né? Ar, sim, você sim. fura Gente, de qualquer forma. é. E ela chegou muito assustada nessa embarcação que salvou ela, mas muito assustada. Eu não sei se eu tenho ainda, eu tinha esse vídeo no meu Instagram. Qualquer coisa eu posto de novo para vocês verem e deixo salvo lá nos destaques, mas é assim, é assustador. Sim, sim. As boias têm a falsa impressão, né, De segurança. que elas estão deixando as crianças em segurança. Não existe boia segura, gente. Existe uma boia menos pior é a boia de espuma que eu comentei com a Mai. Mas as boias de ar todas elas são perigosas. Qualquer furo, brinco, qualquer superfície pontiaguda rasga essa boia e a criança cai. Ou vira, igual esse exemplo que você deu. Vira ao contrário e a criança não consegue voltar. Porque a Boia de flutuação tá espuma, ali. boia de espuma que você fala é aquele que o pessoal chama de macarrons? Macarrão, sei Não, lá tem como é umas que chama. boias hoje em dia, depois que começaram a acontecer esses 1000 acidentes com essas boias de ar, tem umas boias de espumas. Tem uma loja grande aí, eu não sei se eu posso falar o nome dela. Uma loja Acho que grande, Pode. azul, vai que a patrocinou a Decathlon, gente. Ah, sim. azul, ela vende essa boia. A maioria das boias deles são todas de espuma. E essas boias Ah, de espuma legal. são bem melhores do que as boias de ar. Mas não são que elas são recomendadas ou que elas são ótimas, que elas são perfeitas. É que elas só são melhores do que as boias de ar. Uhum. É só isso. Menos pior, né? Isso, menos pior. Não confie em Mas boias, galera. é bom saber, a gente aqui usa o coletinho nelas. Nelas não, né? Só na Catarina, na Marcelinha a gente ainda não teve a oportunidade de usar. Mas a gente faz isso mesmo que você falou. A gente coloca o coletinho para ser uma segurança a mais, mas deixar ela brincando sozinha e confiar na boia, no colete, em qualquer coisa, a gente não confia. Jamais, jamais, jamais. E, ô Fê, pra gente ir finalizando, caminhando aqui para finalizar, você tem alguns cursos, além do curso de natação, você tem alguns cursos online, não tem alguma coisa assim? Você Tenho sim, ó. Hoje, atualmente, eu tenho um manual para os professores da área de educação física, que ele está em constante atualização, esse manual. Por exemplo, a cada 2, 3 meses eu coloco lá uma informação nova para os professores. Eu tenho um outro manual para os pais e para as gravidinhas que querem estimular a criança em casa, fazer toda essa adaptação aquática nos banhos.
É super possível fazer essas adaptações nos banhos. Tenho vários alunos que já adquiriram, tem um resultado surpreendente. As mães ficam super felizes. E o mais legal é que eu quero ensinar os bebês, né? Mas sempre vem o relato das mães e dos pais falando que também estão fazendo, que também aprenderam Que a legal. abrir o olho embaixo da água e superar os traumas que eles tinham. É bem Ai, que interessante. legal. Aí eu também trabalho com mentoria para os professores que estão iniciando na natação e também dou mentoria para os pais. Esse daí é o meu trabalho mais novo, que eu comecei esse ano, a mentoria para os pais. Eles querem aplicar os meus ensinamentos, mas eles moram longe e eles não conseguem ter aula presencial. Então eu fiz esse programa Primeiras Gotas para eles, que também aplico, né, nas minhas aulas presenciais, e eu comecei a atender o Brasil, quando de repente eu estou vendo, estou atendendo o mundo. Já cheguei aí em 5 países, estou Olha, que legal! Uau! muito feliz. Que O mais chique. legal é quando as pessoas falam assim para mim, mas como você ensina natação online? Gente, exatamente tudo que eu falei aqui para vocês, quantas coisas vocês aprenderam que vocês podem colocar em prática, Aham. né? A natação ela é voltada mais para o treinamento do crawl, do costas, do peito, do borboleta, do aperfeiçoamento desses movimentos. Sim, precisa do professor presente. Mas a gente está falando de bebê, de estimulação aquática, de vivência aquática, tem tanta coisa que vocês podem estimular, tantos exercícios que vocês podem colocar em prática, vocês mesmos em casa, todo mundo é capaz de fazer isso, só que vocês não têm acesso a essa informação. E foi por isso que eu fiz esse manual e essa mentoria para os pais que querem. Gente, E eu muito também tenho legal. a minha página, né, que foi por onde vocês me conheceram, a minha página do Instagram, Aprendendo a Nadar, que eu carrego muito conteúdo lá. E eu vou falar que tem mais novidades vindo por aí, vocês vão gostar muito. Eu não posso falar agora, é surpresa. Vai vir no segundo semestre e vai agregar bastante também na vida de todo mundo. Inclusive da Letícia, se ela quiser ser mãe aí, ó, você vai gostar muito do conteúdo. Olha, Ah, eu vi um gostei. spoiler. Eu acho que eu vi um spoilerzinho nos seus stories. Se alguém Hum. for mais esperto, já entendeu o que é. Ai, eu sou curiosa, já vou ficar em cima, assim, pra ver se eu vejo alguma coisa. Tem o canal, né, das meninas, não sei se é esse Ah, que a Mai tá eu vi. falando. É. Tem o canal das meninas da Tridágua, eu, uma professora de Goiás, que é a Sara, e a Pati, que é lá de Brasília. A gente sobe vídeos para o canal do Tridágua no YouTube. A gente está gravando, ainda não subiu nenhum, mas vai ser voltado para o público dos professores. Esse outro que eu estou falando no segundo semestre é voltado para os pais. Aí esse daí vai ser o mais legal de todos. Estou muito ansiosa Ativem por as ele. notificações no Instagram. Já dá para perceber o que é, mas tá bem assim subliminar. Mas fiquem de olho, vocês vão gostar. Vamos ficar. E, Fê, no final a gente sempre pede pra convidada deixar uma mensagem. Pode ser uma mensagem. Dica, você deixou tantas que eu nem sei se tem mais dicas. Mas pode ser uma mensagem, uma dica, qualquer coisa que você quiser falar. Olha, eu quero falar para vocês que estão aqui me escutando, seja vocês que têm filhos, sobrinhos, vocês que estão pensando em ficar grávidas, ou que tem aí uma colega que está grávida, é super válido vocês colocarem em prática a estimulação aquática nos banhos. Eu, nesse decorrer dos anos que tenho apresentado todas essas lições de casa para os pais, eu vejo assim a evolução dos alunos em uma aula. É algo assim muito, muito legal de presenciar. E a dica que eu dou é essa: para vocês começarem essa estimulação dos banhos. É algo novo, muito novo. Tem muita coisa para se descobrir ainda. Eu falo que eu moro dentro de uma bolha e eu preciso sair dessa bolha e falar para todo mundo o que vocês são capazes de conseguir e conquistar dentro da casa de vocês. Tem muitos pais que chegam até mim e falam: eu queria que meu filho fizesse natação para ele aprender a nadar, para ele aprender a sobreviver. Mas assim, o básico vocês conseguem fazer nos banhos. E eu garanto que vocês conseguem. E vocês, por exemplo, não fazem nos banhos, pagam aula de natação e todo esse tempo vocês perdem
porque o professor vai estar ensinando toda essa adaptação aquática, e aí acaba não aprendendo a nadar tão rápido. Fazendo tudo isso no banho, chega na aula de natação, tá nadando no primeiro dia. A dica, então, que eu deixo aí, o conteúdo que eu deixo, que é a minha marca registrada, é os banhos serem estimulados para que quando a criança chegue na piscina, no mar, no lago, ela seja um peixinho de primeira. E a coisa mais linda de se ver, muito gratificante. Ah, obrigada, Fê. Obrigada por todo esse conteúdo, por ter Muito disponibilizado esse obrigada. tempo para falar com a gente, por confiar no nosso trabalho. Muito, muito obrigada. Foi um enorme prazer. A Maia, a Letícia, é um enorme prazer dividir todo esse conteúdo. Eu quero que muitas pessoas acessem e tenham acesso a essa informação, que eu sei que é uma informação que está chegando, né? Está nova. Vocês mesmas se surpreenderam com bastante Sim, conteúdo. com certeza. E que isso cresça cada vez mais, diminuindo o afogamento infantil. O Davi Assef fala isso, né, do Tubagol, para diminuir o afogamento infantil. Uhum. Fê, então obrigada. Galera, todo mundo que ouviu até aqui, muito obrigada. Sigam a Fernanda lá no Instagram, a gente vai deixar o arroba dela anotado aqui lá no Insta. E sigam, ativem as notificações para ficar de olho nas novidades. Curte no Sim. YouTube, no Spotify. E é isso, Muito gente. obrigada, Obrigada. gente. Um beijo. Beijo, gente. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.